Fala, meu povo, tudo bem? Pessoal, eu não imaginava que criar o meu canal no YouTube e produzir o meu primeiro conteúdo me gerasse tantos desafios internos. De verdade, eu não esperava. Eu costumo usar e produzir conteúdos no Instagram, mas no YouTube estou fazendo isso pela primeira vez. E de verdade tem sido um desafio muito grande. No sábado eu me propus a produzir e postar o meu primeiro vídeo, mas não deu certo. Gravei algumas vezes, todas as vezes que eu gravei e eu olhei para ver se gostava daquilo que eu havia gravado e, consequentemente, postar o meu primeiro vídeo, eu deletava. E isso se repetiu por umas 20 vezes, eu confesso. E quando isso acontece, gera uma insatisfação em nós. Na verdade, nós estamos tão preocupados com o que as pessoas vão pensar de nós, se as pessoas vão gostar do nosso conteúdo. Nos preocupamos até com o nosso audiovisual, se o nosso som está saindo de maneira adequada, se o nosso cenário está perfeito. E a gente deixa de se importar com o mais importante, que é o conteúdo, que é a gente falar aquilo que as pessoas se identificam. E não deu certo no sábado. E eu falei assim, preciso respirar, preciso colocar minha cabeça no lugar de volta. E quem sabe na segunda-feira eu consiga produzir e postar o meu primeiro vídeo. A gente planeja, a gente projeta, só que a vida ela é cíclica e ela não funciona dessa maneira. E quando eu pensei ter uma segunda-feira tranquila, de maneira que eu pudesse ter inspirações e estivesse bem para compartilhar com vocês sobre um pouco da minha vida e o objetivo desse canal, a segunda-feira não foi tão boa assim. Ela teve alguns desafios, me entristeci, me aborreci com algumas situações, nada muito anormal, bem dentro daquilo que é a nossa vida como um todo, de desafios, de lutas, vitórias e nem sempre vitórias. E com relação a isso, eu pensei sobre a produção desse vídeo, porque de fato a vida, e eu ouvi isso hoje, ela é uma fábrica para gerar inspirações para nós. E eu sou consultor ambiental, trabalho nessa profissão já tem 13 anos. Eu visito a maioria das cidades do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. E hoje eu resolvi ficar interno no escritório, tinha que resolver alguns problemas dentro do escritório. E aproveitei a oportunidade para ouvir alguns vídeos, assistir alguns conteúdos de pessoas que hoje têm uma certa relevância na plataforma, mas que, assim como eu, um dia começaram, deram o primeiro passo, o pontapé inicial. E todos eles, a maioria, na verdade, falaram a mesma coisa. Comece, dê o primeiro passo. Todos eles praticamente disseram, não se importe muito com o cenário, porque o que você vê hoje aqui atrás de mim é fruto de um trabalho de longo prazo, mas nós não começamos assim. E é exatamente sobre isso que eu estava pensando no primeiro dia, quando eu me propus a fazer o meu vídeo. O que as pessoas vão achar do meu cenário? O que as pessoas vão achar de onde eu estou gravando? O que as pessoas vão achar da minha postura? E, na verdade, todos eles falam a mesma coisa. O que importa é o seu conteúdo, a mensagem que você precisa e que você tem que passar para as pessoas. Mensagem essa que as pessoas elas irão se identificar. Então, o mais importante é o conteúdo, é aquilo que a gente tem para falar, para transmitir. E, por isso, apesar de todos os desafios da segunda-feira, eu me propus a fazer esse vídeo e tentar conversar com vocês como amigo pessoal, alguém que tenha algo de bom para compartilhar. Bom, eu me chamo Leonardo Brum, sou casado há 12 anos, melhor, há 13 anos, tenho uma filha de 12 anos e uma de 5. Eu, como já disse, trabalho como consultor ambiental, estou nessa área há 12 anos, 13 anos também, e eu queria falar no primeiro vídeo sobre as minhas motivações para ter um canal no YouTube. Só que devido a tudo que tem acontecido, eu mudei a minha estratégia, porque o que a gente pensa é falar algo que gere curiosidade nas pessoas e, ao mesmo tempo, gere edificação para a vida das pessoas. Claro, todos nós estamos aqui para produzir o nosso conteúdo e para receber algo que a gente considere ser bom. Não importa o nicho, não importa o momento. Você vai buscar algo que você considere ser bom e que, de alguma forma, agregue na sua vida. E eu pensava sobre isso, eu queria falar que eu sou cristão, que eu estou aqui para falar sobre os valores que precisamos preservar com relação à vida, com relação à família, com relação ao casamento, os meus pensamentos com relação à criação das minhas filhas, como eu entendo o meu papel não somente de marido, mas também de pai, como sacerdote do lar,
como pastor da minha casa. E eu queria falar sobre tudo isso. Eu queria dizer que, diante do cenário caótico que nós estamos vivendo, eu acredito que eu tenha algo de bom para oferecer, que não é de mim mesmo, mas daquele que um dia me resgatou, que é Cristo. Mas, pelas coisas que aconteceram hoje, eu gostaria de falar algo que talvez você se identifique mais, porque eu resolvi criar esse canal porque eu preciso, nesse momento, de uma segunda renda. E eu vi que a internet, especificamente o YouTube, é uma porta gigantesca para nós procurarmos forma de renda, né, que agregue na nossa vida. A gente sabe que a situação do nosso país ela é um pouco complicada, no sentido de as coisas ficaram muito caras, o consumo de vida aumentou muito e nem sempre a nossa renda acompanha esse crescimento. O crescimento da inflação, o crescimento dos preços, nem sempre a nossa renda acompanha. Então, para ser sincero, eu tenho buscado oportunidades para que, através de todos os tipos de ferramentas possíveis, eu possa gerar uma renda extra para agregar na minha família, na minha casa, para a vida da minha esposa e das minhas filhas, especialmente, já que eu vivo para que elas possam ter as oportunidades que eu não tive. E eu falei, bom, eu vou ser sincero o suficiente para expor isso para as pessoas. Só que eu quero produzir, eu quero ter oportunidade de gerar uma renda extra com algo que eu faça, que eu goste, que eu ame. E não há nada que eu ame mais hoje do que proclamar as verdades das Escrituras Sagradas. Falar sobre o amor de Cristo. Falar sobre os fundamentos da palavra de Deus, que precisam, de maneira direta, impactar a nossa vida, a maneira como a gente trata as pessoas, os nossos relacionamentos pessoais, que tipo de pessoa eu sou dentro de casa, qual o meu relacionamento com a minha esposa e que tipo de valores eu estou passando para as minhas filhas. Então, eu sempre gostei de me expor, eu sempre gostei de trazer os meus pensamentos com relação a todo tipo de tema. E hoje a gente tem um universo gigantesco na internet, especificamente nas redes sociais, com temas que são abordados diariamente e muitos deles têm influência total por causa da sociedade que nós vivemos hoje no Brasil e por influência completa da cultura. E como isso tem afetado as famílias, como isso tem afetado a nossa maneira de viver, como isso tem afetado o nosso comportamento social, a maneira como a gente vê as pessoas. Bom, é sobre isso que eu queria compartilhar com vocês, especialmente. Eu quero começar esse novo projeto aqui, eu espero que vocês estejam comigo. E eu ouvi algumas pessoas dizendo, dê o primeiro passo. E isso é uma verdade fundamental para a nossa vida. Muitas vezes nós precisamos dar o primeiro passo. Romper a barreira, subir o primeiro degrau da escada. Nem sempre nós conseguimos ver o final da escada, mas é importante a gente dar o primeiro passo. E é isso que eu estou fazendo aqui, com todas as minhas dificuldades, com a minha falta de hábito de trazer o conteúdo no YouTube. Eu já faço isso um pouco no meu Instagram, mas claro, hoje a gente tem um outro tipo de contexto dentro do YouTube e eu preciso me adaptar a ele. Mas eu quero que você saiba que eu estarei a partir de hoje junto com vocês. Espero que vocês também estejam comigo. Por isso, não deixe de se inscrever no canal se você se identificou com esse vídeo, se você se identificou um pouco com a minha vida e com as minhas expectativas. Eu preciso muito, como homem, como provedor da minha casa, eu preciso muito gerar receita e renda para dar uma qualidade de vida para minha esposa e para as minhas filhas. Graças a Deus, tudo que eu fiz até hoje, o meu trabalho, eu pude ter tudo que um dia eu sonhei. Uma casa, bens materiais, carro, moto, viagens. Graças a Deus. Tudo que um dia eu almejei ter, o Senhor me permitiu ter. Mas a vida é feita de desafios, né? E à medida em que a gente cresce, os desafios também crescem. Hoje a minha família cresceu, eu tenho 2 filhos que dependem de mim para que tenham uma boa educação, um bom ensino, uma boa estrutura para que amanhã sejam pessoas vencedoras na vida. E não somente no aspecto financeiro, mas principalmente no aspecto pessoal e humano. E eu tenho convicção disso, eu preciso dar toda a estrutura que elas puderem ter. Minha esposa sempre trabalhou, inclusive trabalhava numa empresa importante da nossa cidade. Ela começou lá como jovem aprendiz, trabalhou
por 12 anos lá. Só que em um determinado momento ela já não estava mais feliz no trabalho e nós entendemos que era importante ela estar em casa para cuidar das nossas filhas, principalmente a mais velha, que estava na mudança da infância para a adolescência, e vocês sabem como é complicado. E nós abrimos mão, ela abriu mão de um bom salário, de uma carreira promissora. Repito, ela estava lá desde a época de jovem aprendiz, se formou na faculdade trabalhando nessa empresa e abriu mão disso para cuidar das nossas filhas, para cuidar de mim, da nossa casa. E nós não nos arrependemos disso, apesar de abrirmos mão, em parte, do financeiro, mas abraçamos algo que é muito mais importante, que é a família. Estarmos juntos é mais importante. E hoje nós estamos colhendo o fruto dessa atitude. Então é isso. Esse é o meu primeiro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Acredito que a partir de agora as coisas comecem a fluir melhor. Vocês me conheçam melhor e a gente tenha uma caminhada de frutos, de edificação e com a bênção de Deus. Fiquem com Deus. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações e estejam sempre atentos para novos conteúdos. Um abraço.